Orientações. Chamar a atenção para os graves desvios que algumas teologias da libertação trazem consigo não deve, de modo algum, ser interpretado como uma aprovação, ainda que indireta, aos que contribuem para a manutenção da miséria dos povos, aos que dela se aproveitam, aos que se acomodam ou aos que ficam indiferentes perante esta miséria. A Igreja, guiada pelo Evangelho da Misericórdia e pelo amor ao homem, escuta o clamor pela justiça e deseja responder com todas as suas forças. Um imenso apelo é dirigido, assim, à Igreja, com audácia e coragem, com clarividência e prudência, com zelo e força de ânimo, com amor aos pobres que vai até ao sacrifício. Os pastores, como muitos já fazem, hão de considerar como tarefa prioritária responder a este apelo. Todos aqueles sacerdotes religiosos e leigos que, auscultando o clamor pela justiça, quiserem trabalhar na evangelização e na promoção humana, falo-ão em comunhão com seu bispo e com a Igreja, cada um na linha da sua vocação eclesial específica. Conscientes do caráter eclesial de sua vocação, os teólogos colaborarão lealmente e em espírito de diálogo com o magistério da Igreja. Saberão reconhecer no magistério um dom de Cristo à sua Igreja e acolherão a sua palavra e as suas orientações com respeito filial. Somente a partir da tarefa evangelizadora, tomada em sua integralidade, se compreendem as exigências de uma promoção humana e de uma libertação autênticas. Esta libertação tem como pilares indispensáveis a verdade sobre Jesus Cristo, o Salvador, a verdade sobre a Igreja, a verdade sobre o homem e sobre a sua dignidade. É à luz das bem-aventuranças, da bem-aventurança dos pobres de coração em primeiro lugar, que a Igreja, desejosa de ser no mundo inteiro a Igreja dos pobres, quer servir a nobre causa da verdade e da justiça. Ela se dirige a cada homem e, por isso mesmo, a todos os homens. Ela é a Igreja Universal, a Igreja do mistério da encarnação. Não é a Igreja de uma classe ou de uma só casta. Ela fala em nome da própria verdade. Esta verdade é realista. Ela leva a ter em conta cada realidade humana, cada injustiça, cada tensão, cada luta. Uma defesa eficaz da justiça deve apoiar-se na verdade do homem, criado à imagem de Deus e chamado à graça da filiação divina. O reconhecimento da verdadeira relação do homem com Deus constitui o fundamento da justiça, enquanto regula as relações entre os homens. Esta é a razão pela qual o combate pelos direitos do homem, que a Igreja não cessa de promover, constitui o autêntico combate pela justiça. A verdade do homem exige que este combate seja conduzido por meios que estejam de acordo com a dignidade humana. Por isso, o recurso sistemático e deliberado à violência cega, venha essa de um lado ou de outro, deve ser condenado. Pôr a confiança em meios violentos, na esperança de instaurar uma maior justiça, é ser vítima de uma ilusão fatal. Violência gera violência e degrada o homem. Rebaixa a dignidade do homem na pessoa das vítimas e avilta esta mesma dignidade naqueles que a praticam. A urgência de reformas radicais que incidam sobre estruturas que segregam a miséria e constituem por si mesma formas de violência não pode fazer perder de vista que a fonte da injustiça se encontra no coração dos homens. Não se obterão, pois, mudanças sociais que estejam realmente ao serviço do homem, senão fazendo apelo às capacidades éticas da pessoa e à constante necessidade de conversão interior. Pois na medida em que colaborarem livremente por sua própria iniciativa e em solidariedade nestas necessárias mudanças, os homens, despertados no sentido de sua responsabilidade, crescerão em humanidade. A inversão entre moralidade e estruturas é própria de uma antropologia materialista, incompatível com a verdade do homem. É, pois, igualmente ilusão fatal crer que novas estruturas darão origem por si mesmas
a um homem novo, no sentido da verdade do homem. O cristão não pode desconhecer que o Espírito Santo que nos foi dado é a fonte de toda a verdadeira novidade e que Deus é o Senhor da história. A derrubada por meio da violência revolucionária de estruturas geradoras de injustiças não é, pois, ipso facto, o começo da instauração de um regime justo. Um fato marcante de nossa época deve ocupar a reflexão de todos aqueles que desejam, sinceramente, a verdadeira libertação dos seus irmãos. Milhões de nossos contemporâneos aspiram legitimamente a reencontrar as liberdades fundamentais de que estão privados por regimes totalitários e ateus, que tomaram o poder por caminhos revolucionários e violentos, exatamente em nome da libertação do povo. Não se pode desconhecer esta vergonha de nosso tempo. Pretendendo proporcionar-lhes liberdade, mantém-se nações inteiras em condições de escravidão indignas do homem. Aqueles que talvez por inconsciência se tornam cúmplices de semelhantes escravidões, traem os pobres que eles quereriam servir. A luta de classes como caminho para uma sociedade sem classes é um mito que impede as reformas e agrava a miséria e as injustiças. Aqueles que se deixam fascinar por este mito deveriam refletir sobre as experiências históricas amargas às quais ele conduziu. Compreenderiam, então, que não se trata, de modo algum, de abandonar uma via eficaz de luta em prol dos pobres, em troca de um ideal desprovido de efeito. Trata-se, pelo contrário, de libertar-se de uma miragem para se apoiar no Evangelho e na sua força de realização. Uma das condições para uma necessária retificação teológica é a revalorização do magistério social da Igreja. Este magistério não é de modo algum fechado, é, ao contrário, aberto a todas as novas questões que não deixam de surgir no decorrer dos tempos. Nesta perspectiva, a contribuição dos teólogos e dos pensadores de todas as regiões do mundo para a reflexão da Igreja é hoje indispensável. Do mesmo modo, a experiência daqueles que trabalham diretamente na evangelização e na promoção dos pobres e dos oprimidos é necessária a reflexão doutrinal e pastoral da Igreja. Neste sentido, é preciso tomar consciência de certos aspectos da verdade a partir da praxis, se por praxis se entende a prática pastoral e uma prática social que conserva sua inspiração evangélica. O ensino da Igreja em matéria social proporciona as grandes orientações éticas, mas para que possa atingir diretamente a ação, ele precisa de pessoas competentes, do ponto de vista científico e técnico, bem como no domínio das ciências humanas e da política. Os pastores estarão atentos à formação destas pessoas competentes, profundamente impregnadas pelo Evangelho. São aqui visados, em primeiro lugar, os leigos, cuja missão específica é a de construir a sociedade. As teses das teologias da libertação estão sendo largamente difundidas, sob uma forma ainda simplificada, nos cursos de formação ou nas comunidades de base, que carecem de preparação catequética e teológica e de capacidade de discernimento. São assim aceitas por homens e mulheres generosos sem que seja possível um juízo crítico. É por isso que os pastores devem vigiar sobre a qualidade e o conteúdo da catequese e da formação que devem sempre apresentar a integralidade da mensagem da salvação e os imperativos da verdadeira libertação humana, no quadro desta mensagem integral. Nesta apresentação integral do mistério cristão, será oportuno acentuar os aspectos essenciais que as teologias da libertação tendem especialmente a desconhecer ou eliminar: transcendência e gratuidade da libertação em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, soberania de sua graça, verdadeira natureza dos meios de salvação e especialmente da Igreja e dos sacramentos. Tenham-se presentes a verdadeira significação da ética, para a qual a distinção entre o bem e o mal não pode ser relativizada. O sentido autêntico do pecado, a necessidade da conversão e a universalidade da lei do amor fraterno. Chama-se a atenção contra uma politização da existência, que, desconhecendo ao mesmo tempo
a especificidade do reino de Deus e a transcendência da pessoa, acaba sacralizando a política e abusando da religiosidade do povo em proveito de iniciativas revolucionárias. É frequente dirigir aos defensores da ortodoxia a acusação de passividade, de indulgência ou de cumplicidade culpáveis frente a situações intoleráveis de injustiça e de regimes políticos que mantêm estas situações. A conversão espiritual, a intensidade do amor a Deus e ao próximo, o zelo pela justiça e pela paz, o sentido evangélico dos pobres e da pobreza são exigidos a todos, especialmente aos pastores e aos responsáveis. A preocupação pela pureza da fé não subsiste sem a preocupação de dar a resposta de um testemunho eficaz de serviço ao próximo, e em especial ao pobre e ao oprimido, através de uma vida teologal integral. Pelo testemunho de sua capacidade de amar, dinâmica e construtiva, os cristãos lançarão, sem dúvida, as bases desta civilização do amor, de que falou depois de Paulo VI a Conferência de Puebla. De resto, são numerosos os sacerdotes, religiosos ou leigos que se consagram de um modo verdadeiramente evangélico à criação de uma sociedade justa.